Queridos, boa noite. Então, nós queremos nesse momento, a gente quer estar dando sequência à nossa programação. A gente preparou uma música para estar cantando aqui em homenagem aos casais. Eu e minha esposa, durante muito tempo nós tínhamos como profissão tocar em casamento. Então a gente tocou em inúmeros casamentos. E na época, há 20 anos atrás, nós éramos mais jovens. Quero adiantar para vocês que a cantora principal é ela, não sou eu. Mas hoje, como ela não está com a voz muito boa, então ela pediu para mim estar cantando. Então eu vou quebrar um galho aqui. Tá bom? E ela vai estar fazendo back. A gente quer cantar uma música. Essa música a gente tocou em muitos casamentos. Tem como tema Milagre de Amor, o nome dessa música. Então tem uma letra muito linda. Eu convidar você a prestar atenção na letra dessa música. Enquanto a gente estiver cantando, você pode aproveitar para fazer uma declaração de amor aí, para tua namorada, tua eterna namorada. Aproveita que essa noite, como diziam os antigos, a noite é uma criança. Difícil cantar na frente da filha e do gelinho, né? Fico tirando sarro. Se eles aceitarem a palavra dessa noite, pronto. Porque é dentro de casa que a gente mostra quem nós realmente somos, né? Então, se os dois acharem que tá ok, tá ok. Fazia muito tempo que a gente não preparava uma palavra juntos, Normalmente isso acontece porque nós homens somos mais orgulhosos, Então, quando acontece num casal, quando os dois têm o dom da oratória, seria tão bom, quando a gente reconhecesse que precisa da ajuda do outro, Verdade é que às vezes a gente prepara uma mensagem para compartilhar
E a gente já tem tanta habilidade para fazer isso, já tem tanto tempo de caminhada fazendo isso, que normalmente nem sempre a gente pede ajuda do cônjuge. Mas hoje, ontem também, porque teve um jantar igual a esse lá em São João Batista, eu fui obrigado a pedir ajuda porque a gente entendeu que deveria ser assim. A mensagem que Deus colocou no nosso coração para estar compartilhando com vocês nessa noite especial trata de uma parábola de Jesus, onde ele conta que ele faz uma pergunta, né? Qual a mulher, tem mulher aqui? Tem, né? Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende logo a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Então, essa parábola que Jesus conta, ela está fazendo menção a um objeto de valor que as mulheres usavam à época. As mulheres, à época, quando eram casadas, elas usavam na grinalda, no véu da noiva, usavam um adereço com 10 dracmas. Essa dracma era uma moeda grega. Tem alguns tradutores que dizem que é uma moeda romana. Pelo menos tinha o mesmo valor. Então, esse adereço era um adereço de muito valor, porque era uma recordação da noiva, do dia do seu casamento. E normalmente ela se referia ao dote, né? O dote que ela recebia no dia do casamento. Então, aqui, Jesus Cristo vai dizer que qual a mulher que, perdendo uma dracma, né, tendo 10 dracmas, perdendo apenas uma, qual delas, né, que não para tudo o que está fazendo, acende a luz, né, a candeia, à época, varre a casa e busca com diligência até achar? Jesus está fazendo essa pergunta porque era algo óbvio. Se é algo de muito valor, uma recordação do casamento, então qualquer mulher na época ali ia parar tudo, acender a luz, varrer a casa toda até achar essa dracma perdida. E a verdade é que todos nós, né, alguns aqui talvez estão no início do relacionamento, como a minha filha aqui, a minha filha mais velha, Ana Cristine, e o meu candidato a genro aqui, já estou dizendo que é genro, né, porque já estão querendo, está tudo planejado para casar em 2025. Eles têm 2 anos, né, de relacionamento, né? Alguns aqui, eu creio que, será que tem alguém menos de 2 anos aqui? De namoro? Não, então eles são os que menos têm, né? Então, aqueles que já têm mais tempo de relacionamento, aqueles que já são casados há mais tempo, é comum que ao longo do tempo a gente vá perdendo alguns valores no meio do caminho, né? Eu confesso para você, vou confessar aqui um pecado, né? Quando eu estava lendo a letra dessa música que a gente cantava na época de namoro ainda e de casamento, essa música ela já foi mais 100% real, né? Hoje tem que dar uma ajustadinha ali, alguma parte da letra ali, porque realmente, amados, se a gente não cuidar, com o passar dos anos, nós casamos dia 6 de dezembro de 2003 e começamos a namorar no dia 6 de outubro de 1996. Então, em outubro desse ano, são 28 anos juntos com a mesma mulher, né? Já vai um recadinho aí que o verdadeiro homem é aquele que consegue ficar com a mesma até o fim. Porque lá fora dizem que é aquele que tem muitas mulheres, né? Mas nós pensamos um pouquinho diferente. Então a verdade é, queridos, que com o passar do tempo, né, alguns valores vão se perdendo. Nós deixamos muitas vezes esfriar o relacionamento, né? Não se preocupe aqui se alguém tiver no 2º, 3º, 4º, 5º relacionamento. Não se preocupe quanto a isso, porque com Jesus, quando ele entra na sua vida, ele começa tudo novo, ele vira a página, ele apaga o teu passado e ele faz questão de esquecer, né? Deus é diferente do homem, fica lembrando, né? E ele começa uma nova história. Mas a partir do momento que a gente tem realmente esse encontro com Jesus, a gente precisa realmente viver uma nova história. E, como eu falava para vocês, ao longo da caminhada, é possível que vá se perdendo alguns valores. E antes de eu começar a falar de alguns valores que eu e minha esposa elegemos para compartilhar com vocês aqui, eu quero pedir que vocês mulheres, vocês homens, né, façam um esforço
para não demonstrar nada aqui agora, né? Para não deixar o teu namorado constrangido, para não deixar a tua noiva, a namorada constrangida, né? Deixa para conversar a sós quando chegar em casa, né? Lembra aquilo que o pastor e a pastora falaram lá? Pois é, né? A gente precisa melhorar. Aqui é só love, né? Em casa continua love. Então, queridos, existem alguns valores que se perdem ao longo da caminhada, valores estes que são fundamentais para que qualquer relacionamento a dois possa subsistir. Nós poderíamos falar aqui sobre muitos deles, mas nós elegemos só alguns, né, para não se estender demais. E o primeiro da lista que eu e minha esposa elegemos foi a dracma do diálogo. A minha esposa lembrava ainda, faz algumas semanas a gente fez uma programação aqui em Tijuca chamada Dia da Família, e ali numa brincadeira que a gente fez, ela lembrava do nosso tempo de casamento, que na época não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Snapchat, não tinha Messenger, não tinha Facebook, o Orkut ainda não tinha sido inventado. Já tinha inventado o Orkut? Ah, o Orkut sim? Então tá bom. E a gente, quando casou, nós não tínhamos televisão, né? Por incrível que pareça, a gente casou e não tinha televisão. Então, amados, a gente só tinha tempo para nós. A gente não tinha tempo para nenhuma distração. O tempo que a gente tinha à noite, quando chegava do trabalho, né, a gente trabalhava junto, a gente fazia Love Car e tinha uma empresa de telemensagens e uma empresa de decoração de festas. Então a gente trabalhava junto, mas mesmo trabalhando junto, quando chegava à noite, a gente dedicava, quando não tinha os Love Car, né? Dedicava tempo para nós dois, e era um tempo de qualidade. Então a gente conversava muito, a gente conversava sobre tudo, né? E tinha assunto toda a vida, porque quando a gente está realmente apaixonado, quando a gente está realmente amando, a gente só quer estar perto da pessoa que a gente ama, não é verdade, Marco Antônio? Né? A gente não quer estar em outro lugar, né? Porque eu estou apaixonado. E aí você tem assunto a noite toda. E hoje, amados, com o tempo que a gente está vivendo hoje, com toda essa parafernália de tecnologia, né, que eu acabei de citar aqui, tudo isso tem, toda essa tecnologia pode sim realmente ser usada para o nosso benefício. Eu uso muito o celular no meu trabalho, do dia a dia. No entanto, a gente precisa ter limites. E a verdade é que muitos de nós perdemos todos os limites. A gente acaba meio que, como todo mundo está indo para um lado, a gente meio que vai junto na onda, né? E eu me lembro que tinha uma época que, já quando foi inventado o aparelho celular, ninguém ia fazer uma ligação para uma outra pessoa, por exemplo, depois das 8 horas da noite. No máximo até umas 7. Né? Hoje, eu trabalho com vendas, se deixar, as vendas estão meio paradas, mas se deixar, tem cliente que manda mensagem meia-noite. Né? E eu também sou pastor, tem gente que manda mensagem até depois da meia-noite. E não tem nenhum problema quanto a isso. Mas é que eu só estou citando isso para vocês perceberem a diferença. Naquela época não existia isso. Depois das 8 era como se fosse um toque de recolher. Né? E a gente podia realmente se dedicar para o casal. Havia um diálogo mais saudável. Né? E nós temos aprendemos ao longo do tempo, eu e minha esposa, que o silêncio, ele destrói qualquer tipo de relacionamento. Quando entra o silêncio no relacionamento, quando a esposa se cala para o marido, quando o marido se cala para a esposa, quando o namorado se cala para a namorada, quando a namorada se cala para o marido, está aí uma denúncia de que há um problema nesse relacionamento. Esse relacionamento está enfermo. Alguma coisa aconteceu durante o caminho que fez com que alguma das partes, ou ambas as partes, silenciassem. E é tão interessante que a Bíblia fala que quando o homem cometeu o primeiro pecado na Bíblia, na verdade o primeiro pecado foi no céu, mas aqui na terra, o primeiro pecado da terra foi quando Eva e Adão desobedeceram uma instrução divina. E naquele momento, os dois ficaram em silêncio, se calaram. Então o silêncio, ele denuncia que há alguma coisa errada no relacionamento. Né? Quer falar um pouquinho mais sobre o diálogo, meu amor? Ontem eu ainda comentei com os casais de São João, né, que o homem não gosta de discutir relação, né, não gosta de fazer a famosa DR, de colocar tudo em pratos limpos e resolver. E as mulheres querem conversar para resolver. Né? E os homens dizem, não precisa, deu, tá bom, querida. Né? Deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã. Mas a gente não pode acumular, nós precisamos
colocar isso no lugar, e esse momento precisa chegar, né? E é tão importante a gente poder conversar. Só que conversar, dialogar não é só falar, né? É falar, mas também saber ouvir. É parar para ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Porque às vezes as mulheres querem falar toda a vida, né, mulherada? Mas não querem. Quando o marido começa a falar, já começa a chorar e aí estraga tudo, né? Porque quando o marido pega para falar aquilo que realmente precisa, a mulherada já vai pro choro e esquece de ouvir, e ouvir com atenção aquilo que precisa ser ouvido. E a outra moeda que a gente não pode perder no relacionamento, que a gente tem que correr para buscar o quanto antes, é o respeito. Sem diálogo, então, não tem relacionamento. Esse relacionamento não existe. Relacionar já é saber se comunicar um com o outro, né? E o respeito é outro item fundamental. E por que eu estou falando aqui para casais que vieram buscar algo para o seu relacionamento? Porque se vocês vieram aqui, porque vocês estão buscando algo bom no relacionamento de vocês. É só para lembrar, é para não esquecer, para bater na tecla de que o respeito é fundamental, senão não existe relacionamento. É eu entender que o outro eu preciso considerá-lo, né? Então eu coloco ele em consideração, né? Ele eu coloco em prioridade, eu o respeito. Eu falava ontem, né, que às vezes um juiz a gente entra lá no tribunal e a gente faz o quê? Silêncio no tribunal. E a gente silencia para poder ouvir o juiz, para ouvir a sentença. A gente não sai gritando, a gente não sai batendo porta, a gente não sai xingando, a gente não sai... Nós silenciamos. E nós respeitamos um juiz, mas a pessoa mais importante da nossa vida, que é a pessoa que Deus colocou do nosso lado, nosso cônjuge ou o nosso namorado. A pessoa mais importante, a gente não respeita, a gente já levanta o tom de voz. E como é bonito ver alguém que sabe falar. Que quando o tom de voz está levantando, a palavra do Senhor diz assim, aquele que... a palavra branda desvia o furor. Então a pessoa está ali falando grossa, essa semana ainda aconteceu comigo. Uma pessoa foi e falou bem alto comigo, com uma grosseria, e eu pensei, vou falar bem calmamente. E a pessoa foi baixando o tom e baixando o tom. Mas não foi sempre assim, né? Porque eu sou munizinha, né, Rani? A gente tem um sanguezinho meio sanguínea. Mas casei com um, né? E complicado, gaúcha, brava, mas Deus vai transformando à medida que a gente deixa, né? Então o tom de voz a gente vai baixando, porque depois de 1 ano, 2 anos, a paixão dura 2 anos, e depois vem o amor verdadeiro, que faz a gente aceitar a pessoa como ela é, com todos os seus defeitos. Para quem não sabe, meu esposo é autista, então é difícil ele olhar nos olhos, né? Eu tenho que pedir, por favor, olhe nos meus olhos. Tadinho, ele sofre, ele tem que fazer uma concentração, porque o autista não consegue olhar nos olhos, né? Não sei se vocês sabem como que são os autistas. E agora eu tenho um filho autista e eu comecei a gostar mais ainda do meu marido e entender um pouco mais, né? Que as cobranças que eu fazia, na verdade, não é que ele não queria mudar, que ele não podia e não conseguia. Então, dei um desconto, né? Então o respeito, né? Entender a estação da pessoa. Às vezes a pessoa está vivendo uma estação diferente da nossa. Às vezes ela está passando por uma depressão e a gente quer que o nosso marido ou nossa esposa saia logo da depressão. Levanta da cama, sua preguiçosa. Levanta da cama, seu preguiçoso. Vai lavar essa louça, vai fazer alguma coisa da vida. Não é assim. Tem o tempo certo dessa pessoa sair. Ela precisa ser tratada com psicólogo, com psiquiatra, com pastor, com oração, com incentivo, mas não com cobrança. A pessoa não vai sair dali porque você está falando para ela se levantar. Ela não vai se levantar dessa forma, entende? A gente precisa de ajuda profissional, às vezes, até para poder tirar alguém da depressão. Sozinho a gente não consegue. Então tem que respeitar. Isso é respeito, eu entender que essa pessoa está na estação diferente da minha. Né? Ou a educação que a pessoa recebeu da sua casa foi diferente da minha. Eu tenho que lembrar que não é que a minha educação foi melhor, entende? Mas que a educação que ele recebeu para ele era correta. Então eu gostaria que ele puxasse a cadeira, eu gostaria que ele fizesse outras coisas. A gente tem que ir
ensinando. Né? A gente vai ensinando, a gente vai falando, a gente vai corrigindo aos poucos, mas eu não posso cobrar, entende? Tem que respeitar que a educação que ele teve não foi a mesma que a minha. E tantas outras coisas, né? As diferenças, né? O olhar com atenção, o olhar nos olhos, a consideração pela pessoa que é. Porque não existe ninguém igual a você. Você tem uma única digital, você é único, ninguém é igual a você. Então a sua esposa, o seu esposo também não vai conseguir ser igual a você. Nós somos únicos e ela também é única. E além de sermos únicos, nós estamos em mudança. Porque essa pessoa que está aqui não é a mesma que eu namorei, não é a mesma do noivado, não é a mesma do casamento. Já mudou. E eu também não sou a mesma. Nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos também, às vezes, regredindo em algumas áreas. Entende? Então é um constante ajuste. E para ajustar o relacionamento e ter harmonia, precisa de respeito. Excelente, né? Ela prega bem, não prega, pessoal? Tem que aproveitar, né? Que daqui a pouco ela vai falar sobre isso. Nós elegemos aqui uma terceira dracma que eu considero também muito importante, muito especial. Eu diria que nenhum relacionamento, mas nenhum, absolutamente nenhum, consegue subsistir por muito tempo se essa dracma não for respeitada, que é a dracma da fidelidade. Eu preciso ser fiel à pessoa que Deus me deu. Eu não posso me aventurar com nenhuma possibilidade de um outro relacionamento. Embora que isso seja uma coisa até comum no mundo de hoje, eu já ouvi relatos de mulheres que já se acostumaram, sabem que o marido tem amante e já até se acostumou. Agora, eu particularmente não sei até quando um relacionamento como esse vai durar. Porque eu acredito que chega uma hora que a pessoa cansa. Porque não tem como. Eu particularmente, né, eu creio que todos os homens aqui não vão responder diferente, porque homem, geralmente, como eu falei aqui no começo, são mais orgulhosos que as mulheres. Qual o homem que ia aguentar, né, estar com uma mulher infiel do lado dele o tempo todo, sabendo que ela é infiel? Eu duvido qual que é o homem que ia suportar isso. E interessante que alguns homens acham que a mulher pode, deve e precisa suportar. É incrível, né? O que é o machismo, que não é só do gaúcho, né? O machismo pode acontecer em qualquer lugar fora do Rio Grande do Sul também. E, amados, Jesus ensinou sobre fidelidade. Ele disse que se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, ele já cometeu adultério. Para muitos que estão aqui, talvez você ache que infidelidade é quando o homem comete adultério, ou a mulher comete adultério, né? Ao ponto de ir para a cama com outra pessoa. Mas, diante de Jesus, se eu olhar para uma outra mulher com uma intenção impura, eu já fui adúltero. Se a minha mulher, né, olhar para outro homem, às vezes eu fico brincando com ela, que ela gosta de ver o dorama, e lá tem aqueles coreanos bonitos, né, com a pele toda lisinha, né, todo maquiado, né, os caras são tudo, não tem ruga, não envelhece. E eu já não sou coreano, né, irmão? Sou brasileiro misturado com italiano. Então só Jesus na causa, né? Cheio de pé de galinha, né? E a gente tem aprendido que um homem achar uma mulher bonita, ou uma mulher achar um homem bonito, não tem nada de errado quanto a isso. Você achar bonito, né? Tenho certeza que tem muitas mulheres bonitas aqui nessa noite, tem muitos homens bonitos. Eu não vou elogiar nenhuma, porque minha mulher no passado era ciumenta, vai que volta, né? Mas isso era passado. Graças a Deus ela não tem mais problema de ciúme. Mas não é problema, não é pecado você achar alguém bonito, né? Tem pessoas que Deus caprichou, né? Até quando eu chegar lá no céu, eu quero ter uma DR? Eu quero ter uma DR com Deus. Por quê? Né? Algumas pessoas vão ter essa DR, eu estou contente comigo mesmo, apesar das ruguinhas. Mas tem gente que vai perguntar a Deus, por que tu não fez eu com o nariz diferente? Por que tu não fez eu com uma boca um pouco diferente? Por que tu não fez eu com olhos azuis, ou verdes, ou amarelos? Mas enfim, queridos, achar bonito não tem nada de errado. O problema é desejar aquilo que não me pertence, né? E eu estava pensando um pouquinho sobre isso, já está no meu love, my love, né? Porque a gente falou sobre isso ontem, né?
Tem um detalhe aí que eu quero acrescentar na minha fala de ontem, né? Se eu achar bonito e eu continuar contemplando aquilo que eu achei bonito, eu posso estar entrando numa área perigosa. Porque uma coisa é um homem olhar para uma mulher, achar ela bonita, ok, tudo bem, e vice-versa. Agora, se eu olho, acho bonito e continuo olhando, isso é perigoso. Isso é perigoso porque eu posso, daqui a pouco, entrar na segunda fase, que é a fase do desejo. E aí eu pequei contra Deus, né? E se eu quero realmente que o meu relacionamento ele dure como Jesus ensinou, até que a morte separe, eu preciso cuidar com isso. Diga-se de passagem, um dos versículos na Bíblia que eu considero mais especiais, a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, se eu quero me tornar uma pessoa sábia, eu não estou falando de inteligência. Inteligência, você faz uma faculdade, compra muitos livros, vai ler, você fica inteligente. Mas ser sábio é diferente de ser inteligente. Para Deus, ser sábio, só uma pessoa é considerada sábia se ela for temente a Deus. E uma pessoa temente, amados, ela vai pensar 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes antes de olhar para onde não deve. E também colocar a mão onde não deve, né? Para aqueles que ainda não são casados, né? Amém? Então, fidelidade é um item muito importante se eu quero realmente manter esse relacionamento até o fim. Amém, queridos? E por último, o que não pode faltar, né, a moedinha do romantismo, né? Estamos aqui num ambiente romântico, né, preparado para cada casal com tanto amor. E o romantismo é algo que se perde também lá no comecinho, né? Principalmente é cultural. Muitas vezes o homem, ele aprendeu que esse tipo de romantismo é boiolice, né? Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Mas não é boiolice. E tem mulheres que elas estão tão magoadas que o marido não é romântico, que ele não faz o que deveria fazer, puxar uma cadeira, abrir a porta do carro, amarrar o cadarço, coisas que a gente admira, a gente diz, eu não gosto dessas coisas. A mulher, ela pega e fala, não preciso desse tipo de coisa, não gosto de homem muito nhenhenhé. Mentira, ela gosta sim, ela só está magoada. Sabe, ela nem sabe que está magoada, mas ela está. E eu não preciso desse tipo de coisa, mas na verdade precisa. Meu esposo, ele falou, né, que eu gosto de assistir dorama, porque os coreanos têm aquela pele linda, eu sou esteticista, né, e eu fico babando na pele, querendo ter aquela pele que eles têm, mas é cultural também, eles aprenderam a cuidar desde de bebê, né? As crianças de 3 anos fazem skincare, né? Eles cuidam da pele já, botam máscara para dormir, 3 anos de idade. Então é uma coisa cultural deles. Mas não é por isso que a mulher brasileira está apaixonada pelos coreanos, pelos doramas. Sabe por quê? Porque nos filmes, aparece um cara romântico que protege a mulher. E a mulher, ela tem sede de proteção. Então tá chovendo, aparece o cara do doraminha com guarda-chuva no final do horário do trabalho para tirar ela da chuva, gente. Mas a mulher que não gosta das coisas. Pelo amor de Deus. Aí a mulher tá lá e ele assim, eu recebi meu salário. Onde vamos, amor? Vamos pro restaurante mais chique de Seul, de Seoul, sei lá o nome da capital da Coreia. E leva ela no restaurante chique porque recebeu o salário. As mulheres ficam babando. Daí tem umas malucas desesperadas achando que agora elas querem casar com um coreano. Mas elas não querem casar com um coreano, entende? Elas querem casar com um homem macho alfa que a protege, que cuida dela. Então, meu cadastro desamarrou lá na van. Que dia que foi que nós fomos na van? Segunda, né? Acho que foi. Segunda-feira. E eu pensei, vou falar sobre isso. Ô, Christian, meu cadastro desamarrou. E fiquei parada. E aí ele foi lá e amarrou meu cadastro. É isso aí. Então, assim, eu quero ter esse homem que me protege. Dei a dica, né? Meu cadastro desamarrou, amor. Meu Deus, né, gente? Eu não sou infantil. Eu não sou infantil. Eu não vou deixar amarrar, eu sei amarrar, né? A mulher feminista, né? Eu sei amarrar o meu cadastro. Claro que eu sei amarrar o meu cadastro, mas eu quero que ele faça essa parte. Eu quero que ele seja esse homem que me protege, que eu me sinta protegida nos mínimos detalhes. Então não tem problema fazer.
ele fez um outdoor para mim em pleno São João Batista. Passando a ponte, eu chego, eu olho um outdoor, eu quase morri de vergonha. Né? Meu Deus, eu disse, não, Cristian, declaração de amor em outdoor, não! Eu queria que ele olhasse nos meus olhos e falasse, né? Olha pra mim, ele posta no Instagram, ele escreve. Porque a linguagem do amor dele é palavras de afirmação. Então ele escreve 1001 coisa no Instagram. Eu digo pra ele, não precisa escrever no Instagram, é só olhar pra mim e falar tudo aquilo ali. Aí quando ele olha pra mim, ele trava, fica tímido. Eu digo, não. Aí eu cheguei assim no outdoor enorme, meu amor, 22 anos. Aí a gente estava comendo ali no salão que eu trabalhava. Aí os caras que estavam lá, os caras do mundão, né, que traem a esposa, que eu sei que os dois traem a esposa, eles olharam pra mim assim, o que foi que ele aprontou? Perguntaram o que ele tinha aprontado. Por quê? Porque ele fez um ato romântico. Então, um ato romântico é porque tu aprontou? Um outdoor, uma flor, tu recebeu uma flor é porque teu marido aprontou? Nem sempre é assim, né? Então, os românticos acabam ficando cada vez menos românticos porque os amigos trouxa acham que não pode. Mas pode, gente. A gente pode resgatar essa moeda, sim. A gente pode resgatar o romantismo para dentro do relacionamento, trazendo um jantar como esse, fazendo pequenas coisas. Porque são as pequenas coisas que destroem, às vezes, um casamento, um relacionamento. Tu vai perguntar por que esse casal se separou e eles vão te dizer, não sabemos. Mas foi o acúmulo de tantas pequenas coisas que não foram resolvidas, não teve diálogo, não teve respeito, não teve esse romantismo. Aí sabe o que aconteceu? Terminaram por pequenas coisinhas. Então as pequenas coisinhas que a gente faz, colocar uma mesa posta, lavar uma roupa, fazer uma comida, servir, levar para jantar, são coisas que vão agradar. Então nós podemos amar, né, o Gary Chapman, que fez o livro 5 Linguagens do Amor, ele fala que a gente pode amar dando presentes. E não é o valor do presente, mas é o presente em si. Lembrei de você. Eu sempre falo, pega a rosa roubada da vizinha, mas primeiro pede para ela que tu vai roubar. Oi, vizinha, eu queria roubar uma rosinha para levar para minha esposa, né? Porque um dia eu fui roubar a rosa de verdade lá em Nova Trento e me furei e deu uma infecção no dedo. Nunca mais agora eu roubo rosa de casa nenhuma. Primeiro eu peço. Então peça, por favor, né? Posso pegar a rosa? Quero levar essa rosa para minha esposa. Nem foi na floricultura, pegou a rosa lá do quintal da vizinha. Entende? Eu lembrei de você, trouxe um bombonzinho. Se ela tá na TPM, leva bombom, leva absorvente, leva né? Um carinho a mais, né? Porque ela tá na TPM. Seja esperto. Então, presentes é uma forma de demonstrar amor, palavras de afirmação, né? Como ele faz comigo, porque essa é a linguagem dele. Então, né? Encorajá-lo, incentivá-lo. Você é lindo. E se você precisar, faça um botox, tá? E aí, então assim, incentivar ele para ele continuar, né? Para ele não desistir. E a gente tem que ter esses momentos de conversar, de erguer, e o homem gosta disso, mulherada. Eles gostam que você levante ele, que você o encoraje, né? O homem bem-sucedido é aquele que tem uma mulher do lado, encorajando, dizendo para ele que ele pode, que ele consegue, que ele vai longe. Pode ver. Por trás do lado, não por trás, do lado de um homem bem-sucedido, tem uma mulher que levanta esse cara. Não é verdade? É verdade. Então, as linguagens do amor são palavras, formas de servir também. Lavar uma louça, né? Todo dia, o que a senhora recebe na cama, pastora Meira? Café da manhã. Café da manhã que o seu Dalci leva para ela. 50 anos de casado. 50 anos leva o café da manhã. Daí o filho aprendeu direitinho. Quando eu estou em casa de manhã, ele também leva o café da manhã para mim. E eu cada vez mais preguiçosa. Né? Então, coisas que vão alegrando a gente, né? Servir, né? Fazer algo. O Cristian, por favor, troca aquela lâmpada, né? Ele não é muito dessas coisas. Ele não é aquele marido de aluguel que conserta tudo, né? Então eu tenho que pedir, mas ele faz. Mas tem homens aqui, eu tenho certeza, que fazem tudo dentro de casa. Que consertam tudo, que não pode ver uma parede com um buraquinho que vai lá consertar.
Mulher ama esse tipo de coisa, né? Porque ela sabe que é uma tarefa que ela até sabe fazer, gente. A gente sabe fazer. Mas a gente gosta que o homem faça, né? Servir. A outra linguagem seria o toque físico, né? O carinho, o abraço, andar de mão dada na rua, uma forma de demonstrar amor, um cafuné, né? A mulher está lavando a louça, vai lá por trás, dá um abraço nela por trás, coisas simples que dá para ser feito, né? Ontem eu comentava, mexe no cabelo, só no fiozinho, ajeita o cabelo dela, coloca no lugar. Meu Deus, quem é casado aqui vai aproveitar a semana inteira, né? A recompensa de ter feito só isso. Ela vai ficar tão feliz de você só ter alinhado o cabelo dela, feito um carinho, que ela vai, meu Deus, esse homem, né? Daí você vai aproveitar aí a recompensa. Então é isso, diálogo, respeito, fidelidade e o romantismo. São coisas que a gente pode e deve resgatar, para que o vasinho de barro possa ser feito de novo e ajustado para a gente viver em harmonia um com o outro. Amém? Amém. Eu quero deixar uma última palavra final. Tem uma frase de Jesus que eu gosto muito. Jesus Cristo, ele disse assim: da mesma forma que vocês desejam que os homens vos façam, fazei a eles. Então isso é um segredo, é uma chave que a gente pode usar no nosso relacionamento, né? É muito comum a gente querer coisas do outro que nós não plantamos. Às vezes a gente está querendo colher algo que a gente não está plantando. Eu quero colher carinho, mas eu não estou dando carinho. Eu quero colher amor, mas não estou dando amor. Eu quero colher palavras, mas eu não uso as minhas palavras da forma correta. Eu quero colher toque, mas eu não toco, né? Eu quero colher um serviço, mas eu não presto nenhum tipo de serviço. Eu quero colher presentes, mas eu nunca presentei. Faz muito tempo que eu não dou um presente para ela, né, ou para ele. Então, Jesus disse: como você deseja que os homens vos façam, faça você primeiro. Então, tudo que eu quero que o outro faça para mim, por que eu não vou lá e dou o exemplo, né? O que a gente chamaria de pagar o mal com o bem, né? Quando a gente faz isso, quando a gente se antecipa, certamente a gente acaba triunfando diante desse tipo de situação. Ok? Então eu quero deixar essa palavra final. Deixa eu fazer a brincadeira. Fazer a brincadeira. Agora, na sequência, minha esposa vai ter uma surpresa para vocês, tá? Deus abençoe vocês.